de tela aqui também, tá? Então, está aqui a unidade didática 1, que é o corpo na história, e revisão 30/4. Então, olha, nas aulas anteriores, então, nós passamos por diferentes momentos da história, né? Nós vimos, então, as representações de corpo na Antiguidade Clássica, né, que é Grécia e Roma, as representações de corpo na Idade Média, as representações de corpo na Idade Moderna e as representações de corpo na Idade Contemporânea. Então, hoje, a aula se destina a revisarmos cada um desses períodos, né, para deixar vocês o mais tranquilos possível para a prova, né? Vou começar, então, pela ideia, né, das representações de corpo na Antiguidade Grega. Eu queria que vocês tivessem três coisas em mente quando se fala da Antiguidade Grega. Então, eu estou ajudando vocês a focar um pouco mais no que vocês têm que ter mais atenção para a prova, né? E para ter atenção para a prova, eu gostaria que vocês se atentassem a essas três questões que estão separadas aí, ó, que é o corpo na vida social, né? Como é que as pessoas, de maneira geral, se relacionavam com o corpo. E isso vai ser muito, muito influenciado pela ideia dos padrões de beleza para os gregos, né? Os Jogos Olímpicos, né? Mas aí só faz sentido a gente discutir os Jogos Olímpicos se a gente relacionar com a mitologia. E não poderia deixar de estar presente também o corpo na filosofia, né? Porque a filosofia nasce na Grécia e influencia tudo que a gente conhece no nosso mundo hoje. Então, para iniciar essa revisão desse tópico, dá para dizer que o corpo ocupava um lugar central na Grécia Antiga, na Antiguidade Grega, né? E muito relacionado à ideia que os gregos tinham de beleza, né? Os gregos, eles criam que a beleza era uma dádiva dos deuses, né? Que a beleza era um sinônimo de saúde, a ser buscado por todo mundo. Para eles, o corpo representava uma graça recebida lá dos deuses, e essa graça recebida dos deuses, então, ela deveria ser levada ao máximo possível, né? Eles deveriam melhorar esse corpo recebido dos deuses, e a maneira melhor de fazer isso seria exercitando esse corpo e tornando ele o mais belo possível. A ideia do que era belo para os gregos estava muito relacionada a uma ideia de simetria, de harmonia desse corpo. Então, não era um corpo desproporcional. Essa ideia de beleza foi muito, muito influenciada pela matemática. Então, a matemática, além de influenciar essa ideia do que é belo para o grego, ela influenciou a música, né? É como se a beleza fosse algo que existisse, né? E que todo mundo só poderia acessar essa beleza existente se exercitasse muito. Então, na música, por exemplo, existe uma ideia de afinação. Nessa ideia de afinação, então, a afinação perfeita existe. Então, cabe ao sujeito buscar essa afinação perfeita. A beleza na arquitetura e na arte também existe, cabe ao sujeito chegar o mais próximo possível dessa perfeição existente. A isso os gregos consideravam, então, que era belo, né? Isso pode ser visto na arquitetura, na escultura, né? E continua influenciando a música até hoje. Talvez influencie também o padrão de beleza corporal até hoje. Em relação a esse lugar do corpo na vida social grega, vocês estão confiantes para a prova? Tem alguma dúvida a respeito? Então, quem cala consente. Vamos continuar. A ideia de Jogos Olímpicos. Eu acho que uma primeira coisa, então, é nós definirmos uma ideia de... Eu estou colocando o celular no silencioso aqui, que o WhatsApp estava aberto, ele fica apitando aqui, aparecendo esse som irritante. Vocês estão vendo a tela ainda? Os Jogos Olímpicos, mitologia, corpo na filosofia. Alguém responde aí, por favor? Cadê todo mundo?
Professor, parece que tá meio travando a aula. Então, pera aí, deixa eu ver aqui. A minha conexão aparentemente está ok. Ué, a aula saiu e voltou, que doideira. Deixa eu ver aqui, Ficou ó. mudo, falou nada. Ué, eu tô vendo que vocês não estão reagindo, eu perguntei uma coisa. Vocês pegaram a minha explicação sobre o corpo na vida social e o padrão de beleza na Grécia? O que que eu repito? Isso sim, aí quando o senhor perguntou se a gente tinha entendido, caiu. Ah, entendi. Então vamos voltar nesse ponto então, Ítalo. Vocês conseguem entender essa parte? Se sentem confiantes para responder questões a respeito disso? Eu, particularmente, sim. Aí fala na época de Platão e Aristóteles, né, que Isso, eles aí vão só, idolatravam o corpo, aí vão só essas coisas separar aí. essa coisa toda, sabe? Uma coisa era o corpo na vida social, então o que era Sim. atingível a todo mundo, assim, as pessoas comuns. Vamos pegar assim. Então, as pessoas comuns, elas se preocupavam muito com uma ideia de beleza, então eles se preocupavam muito com o corpo, né? Em virtude dessa preocupação com o corpo, eles buscavam se exercitar muito para tornar esse corpo mais belo possível, né? Para chegar o mais próximo possível dos deuses, né? Ou da ideia de deuses que eles tinham naquela época. A filosofia ocupa um outro espaço, né? Mas vamos imaginar que no dia a dia, assim, independente do que os filósofos estavam discutindo lá na escola de Atenas, as pessoas, de repente, assim, na vida comum, ali nas relações sociais comuns da sociedade, de repente eles não tinham acesso àquelas mesmas discussões da filosofia, o que não faz com que elas sejam menos importantes. Mas é só para ir separando um pouquinho assim as coisas, sabe? Então, ó, o corpo era importante para caramba na Grécia Antiga. Por quê? Porque eles se preocupavam com a beleza do corpo, né? Isso está retratado na arte, na arquitetura, na escultura, na maneira como eles esculpiam o corpo e tentavam mostrar esse corpo como um corpo robusto, né? Atlético. A ideia da nudez, né, para os gregos, então eles não tinham vergonha de expor esse corpo, eles expunham esse corpo porque consideravam que ele era bonito, então tinha que expor ele, né, para que todo mundo pudesse contemplar. Em relação a esse primeiro ponto, então, ok? Ítalo já falou que está ok. Aí vamos então para o segundo ponto, né? O segundo ponto aqui diz respeito aos Jogos Olímpicos, né, que é uma outra questão muito importante para nós quando nós estudamos o corpo. Então, o que foram os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Os gregos, então, eles foram os responsáveis por criar diversas práticas corporais de forma competitiva, né? E é isso que se chamou, então, os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Um ponto importante é saber assim, por que esses jogos existiam? Eles existiam para que a população grega pudesse honrar o Deus Supremo, né? Que era Zeus. E também tinha a finalidade ali de expor o corpo, né? O corpo como elemento central, esse poder do corpo. Então, os atletas competiam nus, justamente para que todo mundo pudesse admirar essa beleza e esse poder do corpo. As mulheres eram proibidas de participar nessa Isso, época, não eram? exatamente. As mulheres vieram participar das primeiras Olimpíadas, se eu não me engano, na década de 1920, que é tempo pra caramba, né, cara? Cair só nos Jogos Olímpicos da era moderna, né? Tem um documentário que rola na internet aí, há pouco tempo ele estava passando no GNT, que é uma disputa entre dois irmãos, né, os criadores da Adidas e da Puma. E aí lá uma informação que estava colocada era a primeira Olimpíada que eles participam, né? A primeira Olimpíada que as mulheres participam, na verdade. E aí foi ali mais ou menos pela década de 20, né, só dessa participação. Essa relação com a mitologia, então, vem primeiro no sentido de honrar o Deus Supremo, Zeus, né? E no segundo ponto, para o sujeito, os atletas, né, colocar assim, eles exporem essa capacidade atlética que cada um tinha, de forma a mostrar um poder quase como se fosse um deus também, né? Então, o poder do corpo aí também estava sendo exposto. Como o Ítalo bem lembrou, nessa época, somente os cidadãos gregos podiam participar. E era considerado cidadão grego, então, os homens livres nascidos na Grécia. Então, mulheres e escravos não poderiam competir.
Então, apesar da gente admirar muito a civilização grega, ela não era exatamente uma civilização justa, progressista, onde todo mundo vivia feliz da vida, em que todo mundo tinha iguais oportunidades de se desenvolver inteiramente, né? Tem problemas nessa sociedade. O incrível é que essa é uma sociedade de 4.000 anos atrás e que ainda hoje as mulheres têm muita dificuldade em se desenvolver, inclusive na nossa sociedade. Então, talvez os gregos não podem ser tão condenados, mas nós deveríamos ser bastante condenados. E aí vem, por último, não menos importante, o corpo na filosofia. Então, uma outra contribuição da civilização grega foi o conhecimento filosófico, né? A filosofia como uma possibilidade de explicar a realidade, ela surge também na Grécia Antiga. Quando ela surge na Grécia Antiga, ela também se ocupou de pensar coisas sobre o corpo, ou de pensar o corpo, né? E como é que a filosofia pensava o corpo? Tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles pensavam o corpo de uma maneira bastante parecida, né? Então, nessa hora, nesse momento de pensar o corpo, eles pensavam esse corpo dividido, né? Como se fosse matéria e intelecto, matéria e espírito, como coisas distintas. A isso se chamou, então, de dualidade corpo-mente, né? Dualidade 2, né? Esse modelo dual, então, de entender que corpo era uma coisa, que mente era uma outra coisa. O Platão, inclusive, chegou ao ponto de dizer que o corpo ele acabava atrapalhando a mente a chegar num conhecimento verdadeiro, porque os sentimentos do corpo, as paixões, os medos, as percepções tinham a levar o ser humano a um conhecimento que não era o conhecimento verdadeiro. Eu sempre utilizo o exemplo nessa parte aqui da ilusão de ótica, né? Então, a ilusão de ótica, ela engana a nossa percepção. Ela faz parecer que algo é verdade, mas não é verdade. Então, se a nossa percepção pode ser enganada nesse ponto, ela também pode ser enganada no outro. Um outro exemplo que eu gosto de usar, principalmente com alunos jovens adultos, né, é que quem aqui nunca fez besteira por paixão? Então, as nossas paixões, sejam elas paixões afetivas, no sentido do sexo oposto, mas também paixões no sentido daquilo que a gente gosta muito. Então, quando a gente está apaixonado por algo, nós não julgamos isso corretamente, acabamos tomando decisões erradas em função dos nossos julgamentos. Então, era mais ou menos isso que o Platão queria dizer. Ele não chegava, por exemplo, a desvalorizar o corpo. Muito pelo contrário, a própria escola de Atenas, né, a criação de Platão, tinha lá a cadeira, né, o lugar de se estudar ginástica também. Então vejam quão importante a ginástica era na sociedade grega. Era tão importante quanto matemática, quanto astronomia ou qualquer outra área de conhecimento. Muitos desses filósofos também incentivavam os seus pupilos a se exercitarem. Todos eles se exercitavam e incentivavam os seus discípulos a se exercitarem também. O Até no Aristóteles... exército, né? Oi? Até no exército da época, né? Eles obrigavam os soldados a fazerem ginástica para... Sim, você me fez lembrar, Ítalo, de um ponto pequenininho aqui que eu deixei de colocar. Que nessa vida social grega, então, a ginástica ela fazia parte da vida do jovem grego desde os 6 anos de idade. Ele já era incentivado a praticar ginástica para só depois, muito depois, lá com 30 anos, ele poder se dedicar à filosofia, né, e às suas áreas de pensamento. Depois de se dedicar à ginástica, ele poderia se dedicar um pouco da sua vida ao exército, né, às artes de combate, e posteriormente se dedicar à filosofia se ele sobrevivesse, né, às guerras, o que claramente uma coisa que poderia acontecer. Então, ó, sobre a antiguidade grega, galera, queria que vocês pensassem esses 3 pontos, né? O corpo na vida social, desde quando que os gregos passavam a se preocupar com o corpo, como é que a ideia de beleza lá para os gregos influenciava a relação deles com o corpo, os Jogos Olímpicos, né? O que eram os Jogos Olímpicos, quem podia competir, por que esses jogos existiam, né? Que relação que isso tinha com a mitologia.
O corpo na filosofia, né? Como é que o corpo pensava? Aqui a principal questão de vocês lembrarem é que a filosofia pensava o corpo de uma maneira dual. Corpo mais mente, ok? Se vocês lembrarem disso, vocês já estão lembrando grande parte do que é necessário lembrar sobre a antiguidade grega. Se alguém um dia for conversar com vocês e falar assim, não, porque a mente, ela governa o corpo. Aí vocês podem virar para a pessoa tranquilamente e falar, aí, cara, esse pensamento é muito antiquado, isso aí é o que as pessoas dizem lá desde a Grécia Antiga, vamos modernizar isso aí. Né? Os filósofos lá na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, falavam isso, está aí você reproduzindo esse negócio até hoje. Se alguém dizer aquela velha frase, né, para vocês, anima sana in corpore sano, né, mente sã em corpo são, eles falam, ih, cara, esse é um pensamento muito dual, né? Você tem que entender o ser humano como um ser único, né, completo e não dividido entre mente e corpo. Então, podem tranquilamente bater nisso aí e, por favor, batam forte, porque a pessoa que reproduziu um negócio desse por aí merece apanhar um pouquinho, tá? E isso não é arrogância, tá? Isso é só alguém que tem conhecimento, manifestando o seu conhecimento, tentando tirar as pessoas do seu lugar de ignorância, do seu lugar de menoridade em relação ao conhecimento, tá? Essa é a função do professor, retirar as pessoas da escuridão, né? Venham, pode dizer tranquilamente, venha para a luz, né? Como se fosse uma filosofia meio Jedi mesmo, tá? Vamos para o próximo, então, porque acho que aqui vai estar mais ou menos tranquilo. Ou vocês têm algum ponto que vocês gostariam de perguntar, gostariam que eu repetisse alguma coisa sobre o corpo na antiguidade grega? O Aristóteles, ele pensava sobre o quê? Então, Aristóteles ele também pensava o corpo de uma maneira dual. A questão do Aristóteles é que ela se modifica um pouquinho em relação ao Platão, é que ele vai dizer que o corpo não atrapalha a mente a construir um conhecimento verdadeiro. Na verdade, o corpo é um instrumento da mente para construir esse conhecimento verdadeiro, porque sem o corpo a mente não conseguiria construir conhecimento algum. Então, enquanto o Platão diz que o corpo atrapalha um pouco, Aristóteles vai dizer que não atrapalha não. Na verdade, sem o corpo nada seria possível. Portanto, o corpo é um instrumento da mente para poder construir esse conhecimento. Tranquilo, Lucas? Tranquilo. Eu falei para vocês ali há um tempo atrás na aula que o Aristóteles foi o tutor do Alexandre o Grande, né? Então veja como os filósofos eram muito, muito, muito importantes nos períodos antigos da história. Aí na cena final daquele filme do Alexandre, eu acho que mostra o Aristóteles, né, tendo um diálogo, o ator, né, que representou Aristóteles, tendo um diálogo ali. Aí eu achei bem interessante de ter essa lembrança em relação à filosofia. Esses caras também eles pensavam sobre muita coisa, né? Então o Aristóteles, mais tarde o Arquimedes, depois eles pensavam um pouco, me ajudavam os imperadores, os reis a pensar inclusive estratégias de batalha, né? Aí tem umas histórias aí sobre algumas coisas que eles produziram. Professor, Fala aí, tipo assim, a Bruno. gente sempre fala de como começou, do porquê começou, mas assim, quando foi que mudou, né, as Olimpíadas de antigamente, assim, teve uma revolução para essas mais novas modalidades agora? Teve uma data ou foi de acordo com Tem, o tem, tempo? tem data, isso é bem específico, né? A Olimpíada, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles acabam, acho que em 380 alguma coisa, né? Se eu não estou enganado, 383, quando o imperador romano se converteu ao cristianismo. Então, pensa na sua cabeça aí, ó, no ano, Cristo nasceu mais ou menos ali no ano zero, né? Então, com Isso. 33 anos, ele foi crucificado. Foi morto por Aham. quem? Pelos romanos. Então, os romanos, eles tinham construído o império, né? Eles tinham ali buscado incorporar o território grego e muitos outros territórios, né? O Império Romano foi bastante vasto, né? E aí, no momento em que se dá uma conversão do Império Romano ao cristianismo, os Jogos Olímpicos são proibidos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos eles aconteciam em honra a Zeus. Para o cristianismo, Zeus era um deus pagão. Então, na religião cristã, o único Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que nela há, né, segundo a crença cristã.
Eu acho até que foi um dos Teodósios que Foi, mudaram. foi o Foi, eu não imperador, lembro qual que foi. foi o imperador Teodósio, acho que foi o Teodósio I. E Acho que é aí, isso. nesse momento, então, de conversão, acabam os Jogos Olímpicos na Antiguidade. Logo em seguida, a gente tem a Idade Média. E aí, na Idade Média, a religião cristã foi um instrumento de poder, né? Havia uma confusão muito grande entre igreja e Estado, por exemplo. Então, as práticas corporais também elas não voltaram. Então, nenhuma chance dos Jogos Olímpicos retomarem. Aí, somente os períodos da história, às vezes o nome pelos quais as pessoas chamam não obedece exatamente a uma data. Então, mas aí passou o período da Idade Moderna, as práticas corporais começaram a se voltar, só que no final da Idade Moderna nós tivemos um período chamado de Era das Revoluções, né? Foram muitas revoluções. Revoluções científicas, tecnológicas, revoluções políticas, né? Revoluções econômicas, e isso também gerou conflitos, muitos conflitos de guerra, pequenas guerras, grandes guerras, né? E já no final do século XIX, em 1896, é que um sujeito chamado Barão Pierre de Coubertin, né, um francês, ele faz uma proposta, né, e aí o esporte, vamos chamar assim, o esporte moderno, ele já tinha florescido novamente, né, já existiam muitos esportes praticados em diversas partes do mundo. E aí o Pierre de Coubertin faz uma proposta de se retomar os Jogos Olímpicos, né? Agora chamados de Jogos Olímpicos da Era Moderna. Embora 1896 já não era a Era Moderna mais, era a Idade Contemporânea, né? E qual que era o objetivo dele? O objetivo era uma espécie de fraternidade universal, porque lá na Grécia Antiga, quando ia ter os Jogos, as guerras paravam. Então parava tudo, porque era um negócio meio sagrado, né, por causa da mitologia grega, e aí os sujeitos iam lá competir. Em 1896, o Barão Pierre de Coubertin falou assim, olha, a gente precisa retomar isso aí para ver se esses filhos da mãe param de guerrear, param de matar as pessoas. Eles querem disputar alguma coisa? Vão disputar aqui na modalidade, vão ver quem corre mais rápido, vão ver quem salta mais, vão botar os outros esportes aí dentro também. E aí você tem os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna acontecendo em 1896. Ok? Então tem umas datas bem precisas mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então, o esporte, nós ainda vamos estudar esse esporte chamado de esporte moderno em várias oportunidades ao longo do curso ainda, e muito disso vai ser comigo, tá? Então, tipo assim, vocês vão me enjoar de me ver falar de esporte, porque eu estudo bastante, trabalho muito com isso ao longo do curso. Vamos então para as representações de corpo na Antiguidade Romana, né? Aí o que fica mais em evidência no Império Romano, né? São os jogos no Coliseu e no Circo Romano. O Circo Romano, galera, era como se fosse um coliseu pequenininho, sabe? Como se fosse o estádio de várzea, né? Se a gente estivesse falando de futebol. E lá dentro também aconteceu muita coisa, né? Só que aconteciam outras modalidades, muitas delas diferentes daquelas que aconteciam no Coliseu. Então, primeiro, os romanos, quando eles incorporam o território grego, eles incorporam também os seus costumes. Os romanos tinham esse hábito, sabe? Parecia um povo meio sem personalidade. Todo o povo, toda a civilização que eles venciam em guerra, eles absorviam um pouco dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua cultura. Foi assim com o Egito, foi assim com o Egito, uma grande civilização, né? Foi assim também com os gregos e foram assim também com com as outras civilizações europeias. Eles sempre absorviam alguma coisa disso. E eles não tinham problema nenhum com isso. Dos gregos, por exemplo, eles absorveram a mitologia, né? Então eles acabaram dando outros nomes para esses deuses, né? Afrodite, por exemplo, passou a se chamar Vênus. E a partir daí eles foram renomeando as coisas. Mas o que fica em evidência em relação ao corpo na antiguidade romana? É, à medida que eles incorporam o território grego, eles incorporam também os Jogos Olímpicos, né? E aí eles acham que aqueles Jogos Olímpicos são uma coisa muito interessante. Só que o que acontecia? Cada imperador romano, né? A maioria deles eram muito doido, né? Julgar Nero, Cômodos, Calígula, né? O Nero ele só botou fogo em Roma. O Calígula nomeou um cavalo dele como senador. O Cômodos matou milhares de animais e pessoas durante alguns dias de jogos no Coliseu Romano, né? Mas também tiveram grandes imperadores, como o próprio Júlio César, por exemplo.
que são lembrados justamente pelas conquistas. Mas aí cada imperador romano tentava colocar um pouco ali da sua marca, né? Então, enquanto os gregos competiam na corrida a pé, competiam no lançamento, arremesso, nas lutas, os romanos competiam nas corridas de cavalo, né? Nas bigas e nas quadrigas, competiam nas lutas com a espada e também em outras modalidades que os gregos já tinham, né? Tem uma Eu história fiquei de um bolado, né? tem uma história de um imperador romano específico, vou tentar resgatar aqui até o final da aula, depois certamente eu consigo resgatar como curiosidade, que ele colocou nos Jogos Olímpicos todas as modalidades que ele era bom, né? Então, possivelmente, esse cara deve ter sido o maior campeão olímpico da história, né? E aí isso aqui também revela para a gente um pouco da preocupação dos romanos com o corpo. Para eles, o que interessava no fim das contas? Interessava as formas de competição e as práticas corporais que tivessem relação com a preparação militar. Eles não estavam muito preocupados com o padrão de beleza, eles não estavam muito preocupados em honrar os deuses, eles estavam preocupados assim, pô, isso aí me ajuda a vencer batalha, então vamos fazer. Se isso aí não me ajuda a vencer batalha, então não me interessa muito não. E aí chegar um ponto que... Fala, Natan, pode perguntar. Professor, quando começou as Olimpíadas em Roma, na verdade, acabou na Grécia, como é que ficou isso? Então, na verdade, quando o Império Romano anexa o território grego, né, porque aí é um enfraquecimento da civilização grega, ali por volta já do ano 300, 400, 300, né, que é a Guerra Decrescente, aí depois tem uma ascensão do Império Macedônio com Alexandre o Grande, e se aproximando ali do ano zero, se aproximando assim, né, lá pelo 200, 100, aí os romanos chegam como um povo dominante, e eles passam a controlar aquele território. Então, quando a gente fala de Roma, não é que a coisa foi transferida para outro lugar. No mesmo território grego, por exemplo, aconteciam competições romanas, né? A versão romana dos Jogos Olímpicos, né? O circo romano ele existia em diversos lugares, não só lá em Roma. Em Roma, que existia o maior deles, né? O Coliseu Romano. Então, quando a gente fala de Roma, não pensa no que existe de Roma hoje, lá como parte do território italiano, não. Mas pensa em Roma como um grande império em que diversos lugares estavam presentes o circo romano, né? Com as competições das corridas de cavalo, com as competições de luta de espadas, né? Lá com os gladiadores e tudo mais. Eu fico pensando, professor, que doideira que devia ser, né? Tipo assim, a gente vai no estádio para assistir o futebol. Aí os caras iam no Coliseu para assistir uma pessoa lutando contra três leões. Devia ser Para um trem. ver pessoas, né, cortando a cabeça umas das outras, né? A Ana está aqui do meu lado, ela me soprou um negócio importante, há o que a gente pode chamar, Natan, de miscigenação cultural, né? Essa miscigenação cultural, essa mistura, ela levou, por exemplo, à associação de termos da cultura grega e da cultura romana. Isso ficou conhecido como greco-romano. Então, há no seu início ali, né, naquela mistura, um império greco-romano. Até hoje existe uma forma de luta muito tradicional chamada de luta greco-romana, que ela retrata justamente um período da história em que essas culturas foram se fundindo, né? A questão do Império Romano é que ela não ficou restrita a fundir só com a cultura grega, mas com diversas outras culturas, né? Tem uma série, para quem gosta de história, quiser ver assim, é claro que ela não discute o corpo, né? Mas ela chama Império Romano. E aí, até um cara compartilhou esses dias no Facebook, é um professor lá da faculdade que estudou principalmente História da Arte, é um negócio muito mais intelectualizado que a gente discute aqui, né? Mas para nós que somos curiosos, assim, principalmente com essas coisas de batalha e tudo mais, é que vai retratar um pouquinho dessa história romana, eu acho legal de assistir. A própria série Spartacus também discute um pouquinho disso, né? Aí você vai ver ali mais ou menos que mesmo assim, na série Spartacus, é, as competições que são retratadas ali, elas acontecem em Capua, que não era Roma. Capua era uma outra cidadezinha, um buraco qualquer, no qual também aconteciam as mesmas competições que aconteciam lá no Coliseu Romano. Deixa eu ver o que tem aqui no bate-papo. Show demais, valeu. Spartacus tem na Netflix, tá? Eu já assisti a série toda, não vou fazer nenhum spoiler aqui. Assistiu umas 10 vezes também. Então vamos pensar assim, ó.
Os jogos no Coliseu Romano, eles ampliaram muito a ideia dos Jogos Olímpicos, mas pouco a pouco, o que ficou muito marcado na civilização romana? Os jogos que aconteciam no Coliseu e os jogos que aconteciam no circo romano. O circo era uma versão um pouquinho menor, né? E aconteciam corridas de cavalo, né? Aconteciam diversas outras modalidades, entre as quais também as lutas que a gente viu lá com os gladiadores. Para os romanos, o que interessava em termos de prática corporal, em termos de exercício? Aquilo que fazia eles lutarem melhor. Se eles lutassem melhor, então estava válido o negócio. Se não fazia eles lutar melhor, então não era muito útil, não. E a questão de como que os romanos encaravam a nudez. Eles achavam um negócio meio estranho a nudez. Então, eles olhavam para... Eles incorporaram muito da cultura grega, mas tem coisas que eles olhavam e falavam assim, não, isso aí é meio esquisito, isso aí nós não vamos fazer, não, cara. Nada. Lembra, eu fiz uma piada, por exemplo, lembra os dois gladiadores lá, eu não sei se foi aqui, se foi na outra turma que a gente está discutindo uma coisa parecida, a temática é a mesma. Lá a gente está fazendo um pouco mais aprofundado, porque eles já viram isso aqui. Imagina dois gladiadores peladão lá, com a espada passando para lá, a espada passando para cá, então não ia dar muito certo gladiadores lutando nus no Coliseu, não. Então os romanos falaram assim, não, isso aí é meio estranho, isso aí a gente não vai fazer, tal, então deixa para lá. Mexe com esse negócio de lutar pelado, não, tá? Tá todo mundo pensando agora na imagem, né, dos dois gladiadores lutando pelado. Ia ser literalmente uma luta de espadas, né? Com perdão dessa péssima piada para as meninas aí que estão na aula hoje. Tranquilo? Então, pessoal, em relação à ideia do corpo na antiguidade romana, tá tranquilo? Essa coisa da mente humana registrar uma determinada imagem é complicada, né? Tipo assim, ó, não pensem em chocolate. O que vocês pensaram? Chocolate. A mente humana não registra a palavra não. Então, à medida que você fala o negócio, imediatamente o cérebro trabalha numa projeção, né, de imagem disso. É curioso. É por isso que é tão difícil educar a criança, né? Que você fala assim, não faça isso. O que a criança fica tentada a fazer? Ela fica tentada a fazer justamente aquilo que você pediu para não fazer, porque ela não vai registrar a palavra não. Ao invés disso, tem que dar um comando positivo. Por favor, mantenha-se aqui. Né, quando você não quer que a criança vá para um outro lugar. Vamos continuar aqui na nossa revisão. Ninguém manifestou nada sobre a antiguidade romana. Vamos chegar então na Idade Média e tentar finalizar nesse tempo de 4:40 que a gente tem aqui, para quando voltar na próxima a gente conseguir dar conta do resto. Na Idade Média, também conhecido como período das trevas, né, Idade das Trevas, justamente pelo obscurantismo intelectual que a gente tem. É por isso que nessas discussões, principalmente discussões políticas que a gente tem no Brasil hoje, quando a gente vê o governo tentando se colocar como fiscalizador dos costumes das pessoas, né, que não é um poder que o Estado deve ter, a gente fala assim, nós não estamos mais na Idade Média. Né? Então, a Idade Média representou para a civilização ocidental um período de retrocesso, um período em que o conhecimento não avançou, um conhecimento que floresceu tanto lá no Império, na Antiguidade Grega, que ele travou e andou para trás até. Mas tem algumas razões sociopolíticas para isso ter acontecido também, tá? Vamos pensar, até 476, né, o Império Romano ele existia ainda. Então, e todo mundo que vivia dentro do território desse Império Romano vivia sob uma lei, vivia sob uma espécie de proteção ali das legiões romanas, tudo mais. Só que o Império Romano ele começou a sofrer muito, muito, muito com as invasões bárbaras, né, principalmente com aqueles vindos do norte da Europa. Então, na medida em que eles começaram a sofrer com isso, tem um filme, Rei Arthur, bem legal. Assim, o conteúdo histórico, às vezes não é tão fiel assim, mas quem conhece a história dá para interpretar um pouquinho. À medida, então, que as cidades romanas, principalmente, começaram a sofrer essas invasões, esses sujeitos entravam, estupravam, matavam, roubavam, né, que é a ideia da pilhagem, né? E aí a população das cidades começou a fugir muito para o campo, porque no campo era mais difícil dessas invasões acontecerem, porque as principais cidades da Europa estavam muito perto dos rios ou perto do mar, perto da costa. Então as invasões aconteciam de uma maneira muito fácil. E aí, como o território já era dominado pelo cristianismo,
eles começaram a crer que as invasões bárbaras eram um castigo divino, né, para o que eles tinham feito de errado, para os pecados que eles tinham cometido. Então, eles fogem para o campo e passam a organizar a sociedade de uma forma completamente diferente, né? As cidades ficaram muito vazias nesse período. Um outro motivo também que levaram as pessoas a fugir fortemente foi depois, no final da Idade Média, a peste, né? A peste fez com que as pessoas abandonassem a cidade, fossem para o campo, para justamente fugir dessa contaminação. Vikings, eu já falei para vocês ali que é uma série, né? O período de invasões vikings, né? Ela acontece do século X, né? Do ano 900 até mais ou menos o ano 1100. Então, está em plena Idade Média isso. Agora saiu a nova temporada de The Last Kingdom na Netflix, e lá você consegue perceber, isso já é um pouco posterior à invasão viking, embora essa invasão continue acontecendo, mas a briga ali se dá principalmente em relação a povos que já estavam dentro do território de Wessex, da Nortúmbria, que é a atual Inglaterra. Percebam como é que as cidades são atrasadas, né? As casas nas cidades ainda têm cobertura de palha. Então, veja que coisa bastante atrasada. Aqui na América Latina, o povo já estava fazendo pirâmide, ruas de ouro e tudo mais, e o povo lá na Europa estava morando em casa de palha e couro e madeira ainda. Então, a nossa civilização aqui na América Latina foi muito mais avançada. O erro nosso foi não ter descoberto a pólvora antes. Se a gente tivesse descoberto a pólvora antes, tinha mandado os espanhóis e portugueses voltar com um tiro daqui para lá. Mas, enfim, a história é um pouco ingrata às vezes, sabe? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento, pessoal, e encerrar a reunião, e vou abrir uma nova imediatamente para a gente discutir os outros pontos, tá?